Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Boa noite, mais uma live, né? Não é um vídeo. Eu sou o Polaco e hoje nós vamos fazer um voo noturno com esse clássico aqui, o 737-300, pela nossa saudosa Varig. Vai ser um voo de Porto Alegre, do aeroporto de Porto Alegre para Congonhas, tá? Pela rede VATSIM. Já estamos conectados na VATSIM. Vamos fazer aqui o check externo, verificar trem de pouso. Vamos começar pelo lado certo aqui. Aqui não tem a animação física da GPU, mas ela está conectada. Tubos de pitot estão ok, sensor de ângulo de ataque ok. Para entrar embaixo da baía do trem aqui vai ser meio complicado. Como vocês podem ver, a ICHEG ou ICSEG, né, não fez muitas modelagens aqui dentro do porão. Fuselagem, tomadas estáticas. Olha lá, porão. Faróis estão ok. Motores também. Vamos verificar se há algum despalhetamento. Quem puder comentar no chat aí se o volume que eu tô falando tá muito baixo, que o pessoal aqui já dormiu. Carenagem do motor tá ok. Verificar a parte traseira do motor. Ok, aqui tá tudo ok, nenhum dano aparente. Vamos chegando os bordos de ataque das asas. Luzes de navegação, ok. Bordo de fuga, aileron, flaps, canoas dos flaps. Aparentemente tudo ok. Trem de pouso não tem aquele detalhamento, né? Mas tá com a pressão ok. Freios ok. E temos o porão traseiro. Pessoal, para quem curte o conteúdo do canal, eu sei que não vai conseguir assistir essa live. A galera que assistiu a última live do voo do King Air 350, ela foi cedo, né? E por conta de trabalho eu tive tempo agora de fazer essa live. Mas quem for ver posteriormente, né, a partir de amanhã, deixa um comentário na live aí, né? Vai na parte dos comentários. Dê aquela... dê sugestões aí de melhoria, né? Eventualmente pode ocorrer erros aqui, né? Tanto de operação quanto de coordenação. Faz um tempo que eu não coordeno na VATSIM. Aqui tudo ok. E a VATSIM, inclusive, a Ival até tem mais controladores ativos aqui no Brasil. A VATSIM tem menos. Os trens de pouso estão ok. Vamos ver aqui a baía do trem de pouso, porão. Também pode ver que não tem muita animação. O pessoal da ICHEG não quis fazer muito esse detalhe. Vamos acompanhando o bordo, os flaps, canoas de flaps, né? Aqui os ailerons, bordo de fuga, né? Parte do bordo de fuga, luzes de navegação e bordo de ataque das asas, né? Aparentemente não houve nenhuma colisão, tudo íntegro. Vamos verificar a parte traseira dos motores. Tudo ok, carenagem também está preservada. Não há nenhum despalhetamento nos motores. Carenagem da parte interna também tá íntegra. Bordo de ataque da raiz da asa está íntegro. Faróis ok. Antenas, vamos ver aqui.
Aqui tubos de pitu e sensores, inclusive de ângulo de ataque. Encerrando no radome do nariz. Também está íntegro, né? Não tem nenhum desgaste, nada. Estamos com um clima real. Clima real, horário real. Eu não gosto de voar muito com horário alterado. Poderia ser de dia, mas gosto de voar no horário em que eu posso aqui e acompanhando o horário real. Deixa eu ver um detalhe aqui. Cadê? Música Live Pix, microfone. Acredito que meu som deve estar saindo baixo aí na live. Nós não temos a animação de subir aqui, então eu vou direto para a cabine. E a gente faz uma... hipoteticamente, fingimos que subimos as escadas aqui. Eu tenho que ver como é que configura isso. Temos as galleys aqui, né? A galley frontal. Muito bem acabada a aeronave, a parte interna. Já vamos liberar o embarque de passageiros. É um voo na madruga. Provavelmente não vai encher muito. Aqui temos banheiros e galleys a parte de trás aqui. Muito bem texturizada a aeronave. Agora nós vamos iniciar os procedimentos de cabine e abastecimento da aeronave. Eu vou conferir aqui no nosso PDF do voo as nossas informações aqui. Porque não tá querendo aparecer? PDF do voo, consegui botar. Essas aqui são as nossas informações do nosso voo 19 de agosto, tá? Voo Porto Alegre, São Paulo, pelo 737-300. Aqui mais algumas informações complementares. Saindo do Aeroporto Salgado Filho Internacional para Congonhas. Temos alguns dados aqui. Nosso Coast Index padrão da Varig virtual é Virtual Varig, no caso, né? É 28. Nós teremos o nosso cálculo de combustível aqui, mas a nossa informação mais importante de combustível, ela tá aqui embaixo. Cadê o nosso block fuel aqui? Block fuel, nós vamos utilizar 5 toneladas 685 quilos de combustível para esse voo. Esse voo tem um alternativo em Viracopos, Campinas. Caso a gente não possa pousar em Congonhas, a gente vai seguir para
para Viracopos, né, em Campinas. Então vou prosseguindo aqui com o abastecimento da aeronave. Deixa eu ver. Ground Service. Lembrar como é que faz o abastecimento aqui no Stag. Era pra tu estar funcionando, meu querido. Eita, problemas quando a gente resolve fazer live, né? Ground Services, Cabin Crew. Antes de eu começar a live, tava funcionando essa janela. Agora, por incrível que pareça, não quer funcionar. Então, deixa eu dar um Alt Tab aqui e ver se resolve. Engraçado. Mas assim não, filhão. Tá tudo funcionando. Vou botar pra alinhar os inerciais aqui. 1 minuto, vai ser rápido. Já estamos com a bateria ligada, já estamos no modo Ground Power. Já ligamos logo lights, position lights e as luzes de inspeção dos trem de pouso. Chegue, me ajuda, funciona aí, janelinha. Meu pai resolveu bugar pra me ajudar. Eita, nós. É um esquema aqui, vamos ver se é isso que está causando problema. Então, realmente não quer mais funcionar, então. Meu pai do céu, preciso abastecer a aeronave. Me ajuda. Ai, ai. Vamos lá.
Como é que eu vou abastecer essa aeronave agora? Me quebrou na chega. Tá funcionando o mouse tranquilo. Vamos colocar a nossa posição do GPS, nossa rota. Sierra Bravo, Papa Alpha, a Sierra Bravo, Sierra Papa. Nós estamos no voo Varga 2119. Conferimos aqui se tem alguma. Vamos ver aqui na rota. Vamos averiguar qual é a pista que está em uso aqui em Porto Alegre nesse momento. Nós temos um vento de 200 com 6 nós. NH 1017. Vou ajustar aqui. 1017. Provavelmente a pista que está em uso agora é a 29, a 29, aquela cabeceira lá. Mas eu vou conferir. O Overcast está nublado. Tem alguma coisa errada aqui. Vamos ver se a gente tá com o clima certinho. Era, o tempo tá desse jeito aqui, né? Não era pra estar nublado não. Quer dizer, não era pra estar limpo igual tá não. Uma coisa tá atrasado na atualização. Temos uma aeronave conosco aqui. Vamos ter que coordenar. Temos o que aqui? 737. Não sei que empresa é essa. Aqui é SkyUp, né? Mas pode ser uma MTL diferente realmente da empresa que vai operar aqui. Deixa eu ver aqui no SimBrief. Qual foi a pista que ele preparou para nós aqui? Nós vamos no nível 370. Nós vamos decolar da 11. Pela programação do SimBrief. Nosso pouso vai ser na 197 direito. Tá certo, teria que ser 270 pra cima pra ser na 29. Perfeito, a pista vai ser a Uno Uno.
Salve, Vivica, boa noite. Vai ser um voozinho, vai ser uma live diferente aí. Não sei se esse conteúdo te interessa, mas hoje vai ser um voozinho aí de Porto Alegre para Congonhas, voo noturno, com o 737 da saudosa extinta Varig. Falando baixo aqui porque a galera, né, o pessoal já dormiu e tal, mas se tiver muito baixinho me avisa aí, eu dou um upzinho no microfone. Vamos decolar pela pista 11, segundo o nosso plano de voo. Vamos aqui no Departure Arrival. No SimBrief ele tá dando a nossa saída, é a Corgo 2 Alpha. Vamos procurar Corgo 2 Alpha aqui. E já era para ter aparecido, né? Corgo 2 Alpha. Transição vai ser em Andler. Ok. Agora vamos no Arrival. A nossa chegada em São Paulo. Como não tem... Se tivesse controle de tráfego agora online na VATSIM, eu não colocaria aqui a chegada lá em Congonhas, porque eu seria vetorado pelo controle. Então o controle chegando lá, ele me diria qual seria a chegada que eu iria fazer. Como não tem controle agora online na VATSIM, eu já vou deixar programada a chegada. Caso entre controle, o que é difícil nesse horário, a gente chama o controle e solicita qual seria a nossa chegada lá. Inicialmente o SimBrief nos deu aí o Ogtal 2 Alpha. Vamos pelo Ogtal 2 Alpha. E a transição também é a NISE. Vai ser na 17 direita. Vamos consultar nossas cartas aqui. Carta de Congonhas para a gente saber qual vai ser a nossa chegada lá. A gente vem aqui, espera carregar, vamos no Approach. Vamos ver como é que tá esse LS X-Ray da 17R. LS X-Ray. Gerson. Só que a gente tem que ver a nossa carta Star. A gente tem que botar Departure, Arrival. Arrival são as cartas de Star. Vamos ver a nossa Ogtal 2 Alpha. Então, a gente vai fazer a transição no fixo ANISE, onde a gente já vai estar em descida, seguindo esses fixos aqui até o fixo de Ogtal a 12.000 pés. Nós temos que passar em Ogtal abaixo de 12.000 pés. Serra Papá 0,99, a gente tem que passar nem abaixo de 9.000 pés e nem acima, tem que ser exatamente a 9.000 pés, mantendo 9.000 pés em Sierra Papá 101. Aí Sierra Papá 032 a gente tem que descer, mas não pode passar abaixo de 7.000 pés, tem que ser acima de 7.000 pés, 7.000 ou acima. Chegando em Congu a gente tem que estar 5.500 pés ou acima. Aqui é o aeroporto de Congonhas. Então aqui seria o nosso fixo final para início do procedimento ILS, em Congu a 5.500. Quando a gente vai curvar para a direita, o fixo de Gerso, que é o nosso Initial Approach Fix. Inicial Fix, né? O Initial Approach Fix é aqui em Congu. Inicial Approach Fix. O Inicial Fix aqui já é para final já, né?
seria Gerson, onde a gente já vai estar alinhado com a 197 direita de Congonhas. Aqui a gente tem a frequência do ILS de Congonhas e a posição em graus aqui, né? Qual seria a posição magnética para a gente conseguir capturar o glide e fazer essa descida automática. Aqui está o nosso perfil de descida a partir de Gerson. Quando a gente estiver reto já com o aeroporto, nós vamos estar na proa 169, descendo de 4.700 pés para 4.200 pés, 4.020 pés, né? Aqui a gente vai capturar o glide, ele já vai nos dar o nosso ground speed aqui. Quando ele capturar o glide, essa descida vai ser toda automática. Se fosse de dia, a gente poderia fazer essa aproximação visual, mas como é noite, é IFR, né? Aqui a gente tem algumas indicações da nossa Decision Altitude, em torno de programado para 200 pés. 200 pés, considerando-se a altitude do aeródromo, vai ser em torno de 2.790 pés. Então a gente vai no radioaltímetro. Cadê o nosso radioaltímetro? Depois eu vejo aqui. Vamos ver se dá certo, porque eu já tava com um problema aqui. Então nós vamos fazer o ILS X-Ray, né? Da 197. Vamos confirmar. É isso mesmo, ILS X-Ray da 197. Programar no nosso transição no fixo de Congo. Agora a gente vem em rota e verifica se temos descontinuidades na rota. Não tem descontinuidades, a gente pode ativar a rota. E a rota está ativa. Aqui a gente vai configurar nossa decolagem. Só que eu preciso abastecer a nossa aeronave e essa porcaria dessa janelinha aqui, esse menuzinho não tá querendo funcionar. Não sei por que motivo. Aqui no Ground Service, se eu não me engano, ou no Pre-Flight, é onde eu configuro o combustível do avião. Problemas, né? Problemas de live. Deixa eu ver se eu consigo configurar o combustível por aqui. Não é recomendável fazer isso por aqui, mas tentar fazer por aqui. Nosso block fuel, né? Vamos achar o nosso block fuel aqui. 5.685. Vou botar um pouquinho mais. Vou botar 6 toneladas de combustível para ter um pouquinho de folga. O ideal para essa aeronave não é configurar por aqui, é pelo próprio software dela, né? Não vai dar de botar 6.000 exato. Ver se ela vai aceitar o combustível. Flap 5 RH1 Trim 4.2. O trim está configurado. Deixa eu configurar manual aqui nossas velocidades de decolagem. Deixa eu buscar aqui no nosso PDF do voo. Ah, não, tá, tem que ser no SimBrief, eu não sei se vai ter aqui. Vamos ver, takeoff, speed, vamos ver se tem aqui. Não me recordo mais.
temos um... Cadê o nosso takeoff data? Takeoff data, takeoff data, takeoff data. Boa noite, Avianca Manutenção, seja bem-vindo à live. Vamos fazer um voozinho com o nosso clássico aí, 737-300 aí, da Varig, da nossa saudosa Varig. Achar o meu takeoff data aqui, não sei se veio no PDF. Tu é da manutenção mesmo da Avianca? Maneiro, mano. Pô. Deve estar no madrugadão aí, fazendo manutenção. Cadê o nosso takeoff data, caramba? Tá, beleza, deixa quieto. Deixa eu abrir o SimBrief aqui. Por algum motivo não tô achando o takeoff data. Se não tá aqui pra baixo, não, tá não. Mas o SimBrief também não deu nada aqui. Destination tal, vai ser um voo de Porto Alegre para Congonhas com alternado em Viracopos. Já começamos com alguns pequenos bugs aí no iCheg. Aqui nossa altitude, nossos fixos, estimado para os fixos e tal, vai ser um voo pela VATSIM. Cadê? Departure Clearance. Tá, aqui tá a nossa rota. Se eu não me engano, vinha no PDF, vinha uma página de takeoff data, mas vou olhar no SimBrief. Mandar ele calcular a decolagem aqui para mim não ficar estressando. View Flight Plan. Vou botar aqui Takeoff Performance. Vamos ver o que ele vai me dar aqui. Calcula. Vamos lá. Flap. Input, Report, vento tal. Temperatura 109. Elevation 30. Condição da pista dry. Pista seca. Flap 5. View 1 de 139, 142 e 149. 139. Pessoal, se eu estiver falando muito baixo, vocês me avisam aí, tá? Que eu tô tentando falar o mais próximo do microfone possível. Mas eu tenho que falar baixo também para não acordar o pessoal, que senão já sabe como é, vira uma briga, né? 139, 142, 149. Configurar nossa altitude. Vou a seu nível 307. É mais fácil fazer assim. Nosso classicão 300 aí. Em breve eu vou trazer no canal também aí para quem gosta de Flight Simulator 2024. Eu não tenho 2020, mas tenho 2024. Vou fazer voos nele também. Só que eu gosto dos dois simuladores. Eu gosto de X-Plane 12 e do Flight Simulator. Então, para algumas coisas eu gosto de um, para outras eu gosto do outro. Vamos configurar nossa pressurização. 37.000 pés. Espero que a aeronave tenha sido abastecida certa, porque já bugou a janela de abastecimento do iCheg aqui. Antes de eu iniciar a live ela estava funcionando. Aí depois que eu iniciei a live, para me ajudar, parou de funcionar. É essa janelinha aqui, ó, onde a gente vem no pre-flight e abastece a aeronave. Por algum motivo ela travou e não tá funcionando de jeito nenhum.
Então eu abasteci pelo próprio abastecimento do X-Plane, mas não tenho absoluta certeza se o combustível tá ali. Vamos ver. Esse ficou 6 toneladas e 100. Ele calculou 5.600. Eu botei um gásinho a mais pra gente não se estressar. Isso aqui não funcionou, era pra ter funcionado, mas tudo bem. Nosso CG 22.0. Quatro ponto dois no nosso trim. Tá configurado. Ah, tá aqui. Ainda falta o nosso gross weight. Eu vou ter que... Como é que eu vou pegar agora? Essa porcaria dessa janela travada, cara. Vou tentar pegar por aqui. Só que eu tô achando que no enxerga aqui o gross weight dele é em libras, não é em quilo. Vamos botar 85992. Vamos ver se ele aceita, né? 85.992. Vou arredondar para 86. Não, acho que tá em quilos. Vou tentar em quilos para ver. Opa, esqueci de voltar pro simulador. Tô mexendo no simulador. Não, o X-Plane 12 ele traz uma outra experiência, né, de voo, não adianta. X-Plane 12 para imersão ele é muito bom, muito realista. Vê, cara, essa porcaria dessa janela travou, ó. Ela chega até a acender o botãozinho aqui, mas agora não me dá as informações. Vou tentar botar o gross weight aqui, meio a moda caralho, como se diz aqui. Vamos lá. Botar 39 mil. Eu não sei se ele tá configurado para libras ou quilos agora. Não consigo ver. 39.0. Será que vai aceitar? Aceitou. Então tá para quilos então. Botar 6.2 o nosso programado de combustível. Deixa eu ver o que a gente tem de reserva aqui. Eu preciso calcular a reserva nossa de combustível. Tá me dando o que? Reserva final 1 tonelada. Vou pegar a calculadora aqui. Caramba, 1.082 quilos mais 994, que é o combustível para Viracopos, mais 569, 570, mais 570 quilos. É o nosso contingente de 15 minutos. Na verdade, não sei se nós vamos ter uma reserva de 2.646 quilos de combustível. 2.646. 2.7 aqui. Beleza, vamos ver qual vai ser o vento e a direção no nosso cruzeiro agora. Quando a gente tiver 37 mil pés, nós vamos ter 37 mil pés, um vento de 284 com 83 nós.
284 183. Nossa, vamos ver se tá tudo certo, se não vai dar nada errado nesse voo, né? Porque eu sou meio lascado quando eu resolvo fazer uma live e parece que o bagulho começa a dar errado. A nossa temperatura no cruzeiro, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, né? Eu tô olhando e tô esquecendo de mostrar. Vamos lá. Aqui no nosso PDF do voo, nós vamos atingir o cruzeiro aqui no nosso top of climb, vai ser depois de Dadimo aqui. Então nós vamos estar com uma temperatura de menos 50 graus. Puta que pariu. 50 graus negativo, velho. Vou voltar para a aeronave. Só que isso vai ser... Acho que não é Fahrenheit, né? É nos 50. Deixa eu ver se ele vai entender como Fahrenheit. Não, entendeu como Celsius. Nossa transition altitude aqui, vamos ver. 8.000 pés, não, mas essa é de Congonhas, né? É a transition altitude nossa de Porto Alegre. Tô estranhando que aquela aeronave que estava do nosso lado não coordenou até agora. Será que já foi? Ah, tá saindo. E não tá coordenando não. Deixa eu ver se meu rádio tá ligado aqui. Deixa eu ver se o rádio tá configurado, né? Não tá configurado não. Eita, velho. Aí eu não vou escutar a coordenação mesmo. Deixa eu ver aqui se tá certo no meu Xpilot. Tô achando estranho aqui, parece que ele não tá reconhecendo meu microfone, pior que não tá. Por que, filhão? Microfone, alto-falante tá ok, alto-falante. Ei, som. Eu tô no com 2. Por que eu tô no com 2? É pra estar ativo com 1, não com 2. Tô vendo o cara coordenar por texto. Agora sim. O Varig 2119 tá no pátio 4 Lima aqui, tá recebendo 5/5 aqui. Positivo, comandante, afirmo, copiando a vossa mensagem. Coordenei tudo errado essa porra aqui. Mas eu tô parado aqui também. Danado. Ciente, o Varg 2119, grato, um bom voo, comandante. Eu acho que ele tá me recebendo, eu acho. Se não tiver, eu tô falando à toa aqui.
Modificar isso aqui. Vamos lá. Opa. Adicionar aeroporto, VHF, naval. Estamos com a nossa rota plotada. Mais uma conferida no checklist. Vamos executar. Nenhum limite. Beleza, não vamos fazer derrete de motor. Deixa eu ver o que falta configurar aqui. Configurar o vento. O vento que tá agora. Pelo que eu vi, duzentos, vai 200 com 5 nós. Vamos ver o que ele deu aqui. 124 vai ser a nossa V2. Eita, eu não gosto quando isso acontece. Quando ver a nave tinha que ter ligado. Mas tá. Deixa eu consultar o Metar aqui de Porto Alegre. O Simbrief me deu decolagem na 191. O Simbrief me quebrou. Vamos verificar o Metar agora. É realmente teto de 700 pés, IFR 5 nós, 200, tá? A pista em uso é a 29. Então o Simbrief já me quebrou as pernas. Vou ter que mudar a nossa saída aqui. Estava programado na Corgu 2 Alpha. Ó, o jato que acabou de decolar. Sumiu, deve ter sumido na nuvem. Ah não, tá lá. Saída eu vou ter que fazer aqui agora. NIRT 2 Alpha, vamos ver qual é. NIRT também não é. Essa também não é. Conferir as cartas aqui também não. Excel, vamos ver. Não consegui ouvir o que ele falou, que ele Excel também não é. Olha, o de mão no Bravo. Acho que vai ter que ser por de mão no Bravo. Suque de Angler. Vamos ter que modificar. O Metar tá dando diferente do Simbrief. Pista 29. Vamos lá reconfigurar nossa saída.
29, departure, arrival, departure. A gente pegou Pudima. Foi aqui. Cadê o nome agora? Pudima 1 no Bravo. Tem Pudima e Tisga. Eu acho que é mais fácil Tisga. É mais curto. Tisga 1 no Bravo. Transição em Anler. Executar. Route. Vamos conferir a nossa rota aqui. Ver se tá tudo ok. Tá, a princípio tá ok. Então não vamos abusar, né? Já que o Metar tá indicando. Então nós vamos sair na proa. Vamos pegar 289, vai ser o nosso curso de saída. Dois oito nove. Aqui nós vamos botar também o curso da pista no heading, caso seja necessário. Ok. Altimes estão setados. Rota está inserida, a aeronave abastecida. Vamos botar auto brake em reject takeoff. Vamos configurar o nosso transponder padrão da coordenação livre. Manter ele em standby. Beleza, aqui. Como é que eu vou fechar as portas agora? Esse bagulho não funcionar. Como é que eu vou fechar a porta? Tu me complicou hoje, hein, Chega. Se eu soubesse, tinha pego o Zibo. O problema de pegar o Zibo agora é que tem que reconfigurar tudo, né? Conectar a ponte. E rezar pra ter um jeito de fechar essa porta por fora aqui. Se não tiver... Vamos ver se de dentro a gente consegue. Teoricamente era pra dar. Tem que fazer uma coisa que não queria. A porta não vai bugar, né? Porta. Fazer um puft aqui. Deixa eu ver se eu dou um... Consigo fazer ele reiniciar os scripts. Eita, só pra fazer vergonha na live mesmo, né? Shag, me ajuda. Nós temos que partir, filho. Tá difícil. Deu certo. Vamos poder ir embora. Tá, fecha agora, né? Não vai lá. Opa. Apertando tudo errado aqui agora. Agora tu não quer entrar, meu querido? Tá, vamos de volta aqui. Vamos ver se essa porta fechou.
Tá, ele não fechou, cara. Tô achando que eu clicar de volta aqui, ela vai abrir. Ai, meu paizito do céu, vamos lá. Eu ia botar pra aparecer os passageiros, mas com essa janela bugada aqui não consigo também. Vai assim mesmo. Cara, é incrível, incrível que nunca dá BO. Aí tu resolve fazer uma live e começa os BO. Aqui ele vai abrir. Será que ele tem mais alguma por aqui pra fechar? Eu sei que tu vai abrir, tu não vai fechar. Ah, outra coisa que eu teria que fechar era as portas de carga, que não vai dar também. Puxa vida. Fecha essa porta, maldito. Eu não consigo acreditar que nem de madrugada o cara tem sossego pra fazer uma live, velho. Olha isso. O atentado não quer fechar a porta, velho. Ele tem um... Ah, fechou. Grátis, grátis. Aqui, ó. Aqui eu fecho essas portas aqui, já que eu tenho que usar aquela janela do... Deixa eu usar o C aqui, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa por aqui. Eu acho que não dá. Não vai ter. Vamos supor que os passageiros entraram, porque infelizmente não vou poder fazer a animação dos passageiros ali por esse bug de janela aqui. Só que agora eu preciso fechar as portas de carga, né? Como é que eu vou fazer isso fora do aplicativo do iCheg agora? Colocar calço. E não tem opção de porta. A gente já deveria estar com as packs ligadas, mas tudo bem. Devido a outros problemas, acabei esquecendo.
Vamos ligar nossa APU. E o escape da APU. Esperar estabilizar. Pô, agora essa janelinha me travar na live me quebrou. Se eu não conseguir fechar essas portas de carga, não vou conseguir decolar. Não sei o que é isso aqui. Press saved. Stats. Preferências. É a mesma coisa. Eu na barra. E para desconectar a GPU agora. Meu pai do céu. Ai, abriu, cara. Que maravilha. Beleza. Deixa eu ver o que que tá pra... Agora vai dar pra carregar a carga de passageiro aqui. Combustível não é isso aqui não. Tá, agora eu vou prosseguir com os procedimentos aqui. Vou colocar 6 toneladas. Eu não quero desbalancear muito. Beleza. Os passageiros aqui. Vai ser isso aí. Só que agora ele mudou o peso, ele mudou um monte de coisa, né? Ground service aqui, vamos ver. As gaias estão acesas, emergency light. Flight. É que enfim funcionou. Enable camera shaking. Não tem o inglês. Steam gauge não sei o que é. Aí em browns eu sei que é essas janelinhas aqui de cima. Não vou mexer em nada, cara. Agora a aeronave tá certa. Flight. Na verdade a gente levaria 126 passageiros, mas por algum motivo não dá pra botar o Turbo Throttle, beleza? Boa noite, desculpa a demora pra te responder aí, tem um delayzinho no chat. Qual a animação que você tá perguntando? Eu não entendi exatamente a pergunta. Você disse qual animação eu uso pro X-Plane? Qual a animação exatamente você está dizendo, meu querido? Vamos desligar as luzes de inspeção. Vamos ligar em anti-collision. Ver se está tudo ok. Tirar essa montoeira de cone aí. É aqui no Fly With Lua. E dar um clean. Passenger, isso aqui não sei o que é. Beleza, tirou tudo. Então com a aeronave livre, portão recolhido, porta de carga fechada. Tá, avião abastecido, tá tudo ok. A desanimação de passageiro. É aquela Real Lopes, né? Só que agora não... Eu acabei não usando agora. Tem aquele Real Ops. Esse
Como eu não configurei nada nele aqui, eu deixei quieto para não dar BO. Já começou a live dando BO nesse avião aqui. A princípio a gente conseguiu contornar. Deixa eu ver se tá tudo funcionando. Ok. É para ser aquele real op, né? Real op, sei lá, uma coisa assim que fala. Deixa eu ver, agora que eu mexi no abastecimento da aeronave, deve ter mudado os parâmetros de decolagem aqui. A Transition Altitude que eu vi, eu acabei não configurando também. Não é aqui. Na verdade deveria aparecer aqui, Transition Altitude. Ah, tá ali, ó. 10.000 pés. Vamos configurar. Executa, vamos pro N1 limite. Ele com certeza mexeu aqui. Flap 5. Vou configurar aqui. Confirmar. Tá, agora sim, agora a aeronave tá toda configurada. Pra partida, né? Cara, era pra ele ligar o V9 e a L9, mas por algum motivo eu acho que ele não é igual ao Zibo não, ele só liga depois do autopilot. Não sei se é assim no 300 real. Deixa eu mostrar aqui para quem quiser ver. Deixa eu achar aqui, VATSIM radar. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Eu acho que tem que ter conta na VATSIM para conseguir acompanhar o voo. Eu não sei se é necessário. Deixa eu ver se eu consigo botar no chat o link da VATSIM aí. Para quem quiser acompanhar, é o voo que vai sair de Porto Alegre agora, o Varig 21119 para Congonhas. Vamos ver se não dá nenhum BO aí nesse voo. Voozinho curto aí de aproximadamente 1h50. Nós estamos na posição portão 4L. Nós vamos sair com pushback com cauda à esquerda. Para coordenação para Alegre, o Varig 2119 pronto para pushback e acionamento. Iniciando pushback com cauda à esquerda. Coordenará novamente no táxi o Varig 199 2119. Beleza. Vamos lá, vamos ver se a gente não faz lambança. Comandante, o rebocador já está a caminho. O rebocador tá vindo e eu nem configurei a pontilhada porque eu já executei, não executei. 29, route. Vai executar. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Pessoal, o som da música aí, ele tá muito alto. Vocês acham que tá alto demais aí comparado com o som do simulador, eu dou uma baixadinha. Tá, já que não deu para abrir por aqui, vamos tentar por aqui o Better Pushback. Ui, filho. Puta janelinha que atrapalha. Mas hoje tirou pra bugar mesmo. Fruta que fariu.
Comandante, por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback. Nossa, nós vamos fazer aqui, né? Vamos fazer bem para trás. Rebocador conectado e pino Vamos ver se funciona, senão vai bugar, né? Pode soltar o freio de estacionamento, comandante. Te acalma aí, filhão. Deixa eu preparar a aeronave. Sortar a musiquinha de volta aí que parou de tocar. Vamos ligar as bombas de combustível. Quem de vocês voa aí simulador se vê eu fazendo alguma lambança, vocês me corrigem aí, né? Fica à vontade, hein? Me corrigir no chat, hein? Vamos lá. E pá, a gente vai desligar as PECs pro acionamento, que é onde eu me lembro. Aqui na verdade isso aqui nem era para estar ligado ainda. O no smoking até pode ficar. Vamos iniciar pelo motor direito hoje. Vamos ver a crossfeed valve se está funcionando. Vamos esperar lá. Beleza, teste de crossfeed valve ok. APU, papapá. Tudo ok pro acionamento. Beleza, vamos soltar o freio. Vamos ver se ele vai. Iniciando o pushback, e se o senhor quiser já pode acionar os motores. Ó, pra quem não viu, aqui tá o carrinho do pushback, né? Quem gosta de ver de fora. Só que eu não tenho nenhum botão bindado, né? Então eu tenho que fazer o acionamento lá por dentro. Mas eu vou mostrar pra vocês que tem essa câmera aqui, pra quem não sabe, ó. Esse programinha, o Better Pushback, tem essa câmerazinha aqui bacana demais pra olhar o pushback. Dá pra dar zoom. Seria bom para quem tivesse botões aí selecionados para fazer o acionamento tanto de válvula quanto o acionamento do motor. Mas eu, como não tenho, vou ter que fazer por dentro mesmo. Então vamos lá, iniciando pelo motor direito. Vamos aguardar. No Boeing, no 737-800 é 25% de N2, né? A gente libera a válvula de combustível. Me corrijam se eu tiver errado. Vamos lá para aquela câmerazinha ver o acionamento do motor. Aí vai ser ruim de ver. Tá bugado andando de lado, sala birosca ainda para ajudar. Eita, bugzinho bonito. Mas tudo bem, nosso motor tá acionado aí. Motor direito acionado. Vamos ignorar esse bug aí, coisa feia, horrível. Vamos puxar o gerador do motor e vamos iniciar o motor de esquerda agora. Vamos lá. Vamos aguardar 25% de N2. Vamos ver se ele tá... Bom, pelo menos ele tá curvando pro lado certo, né? Deixa bugado lá mesmo. Antes. 21, 22... 5. Motor 2 acionado. Vamos aguardar o start, acompanhar as temperaturas, que eu deveria ter feito isso antes. Temperatura subiu, EGT tá reduzindo agora. Operação completa, acione o freio de estacionamento, por favor. Positivo, meu amigo. Acionado. Desconectando o rebocador, espere. Guardar, o acionamento completar. As temperaturas todas ok. Beleza, gerador na barra, a gente puxa. Não precisa mais da APU. Desligamos a APU. Ela vai desligar, podemos ligar as PECs. Então ok pro nosso amiguinho. EPU bleed off, né? Ok.
E a gente joga para alto. Não dá, né? Circulation, né? Ok, vamos ligar os aquecimentos dos pneus, vamos ligar os sistemas elétricos, hidráulico, já desconectado e pino removido. e jogamos pro, vamos ver, gerador 1 tá gerando, gerador do motor 2 tá ok também. Verificação de luzes de flap, que a gente deveria ter feito no início, mas vamos fazer agora, estamos com tempo. Alarmes, ok. Garrafas de extintor de incêndio, ok. Cara, eu não tenho certeza se isso aqui, não, isso aqui é para descarga, então não vou pressionar que ele vai acionar o sistema anti-incêndio. Ok, agora vamos para nossa coordenação agora. Vamos pegar nossa carta de solo aqui, né? Um airport, um parking spots, coordenadas, airport briefing. Vamos ver qual é essa aqui, qual é a do mostra as pistas de táxi aqui. Não é isso aqui não. Vamos nos baseando pelas nossas cartas aqui. Ei, cacete, cadê a Take-off mínimo, Sports, Apron, Spots, será que é essa de Spots aqui? Coordenados, acho que é. Beleza, eu tô na 4L aqui. Cadê a carta de táxi? Não é isso aqui não. Dê minha carta de táxi, filho. Deveria ter uma carta de ground aqui. Deixa eu ver aqui. Ixi. Não mostra. Geralmente a carta de aeródromo mostra o... Ah, achei, Cacilda. Nossa, eu tô no meio do canteiro. Mas me quebrou também o... Programei pro Better Pushback me deixar aqui. Tá bom. Tá bom. Os males o menor. Vamos coordenar aqui. Nós vamos pela Delta, Eco, até o ponto de espera da 29. Coordenação para Alegre. O Varig 2119 vai iniciar o táxi via Delta, Eco até o ponto de espera da 29. Coordenou o Varig 2119. Beleza, vamos ligar luzes de táxi. Runway turn off, não precisa agora, né? Tocar o freio. Vamos configurar nosso flap 5. Então um gásinho. Esse voo já demorou para iniciar. Mas estamos no madrugadão aí, estamos tranquilo. Tranquilito no mais. Cara, vamos aumentar essas luzes. Vamos deixar essa baixa. Eu tô com alguma dome light acesa, que será? Tô achando meio claro esse cockpit. Para agora já não é mais interessante.
Por que ele não acionou o FD aqui? Esquisito. Estranho esse Paranauê aqui. Vamos ver se não vai dar BO, né? Pra quem gosta de ver de fora aí. Eu não curto muito ver de fora, né? Mas tem quem gosta. Pera aí. Eita, eu sabia que eu tava esquecendo uma coisa. Pera aí. Vamos dar uma paradinha aqui. Não sei se vai dar pra fazer. Ai, mano, esqueci de iniciar o Acars. Não sei se vai dar mais agora. Vou tentar, se não der eu vou fazer o voo assim mesmo. Paciência. Cadê o Acars? O Acars. Ver a base Acars. Não sei se ele vai deixar eu iniciar. Eu já tô com o motor ligado. Mas se ele aceitar, tem que tocar ficha. Beleza, faz login. Vamos lá. Suas credenciais, tal. Aceitou. Altitude 37.000. Vou ter que configurar rapidinho no Acars aqui, galera. Eu vou jogar a rota ali rapidinho para não dar BO. Vou tentar iniciar ele. Como eu já tô com o motor ligado, é capaz dele não aceitar. Mas vamos ver se ele aceita. Rota DCT via Upper Mic 540 DCT Anísio. Dá um start flight. Vamos ver se ele deu start flight. Deu start flight. Coisa boa. Vambora. Mas alguém de vocês aí voa online também? Voa em alguma VA? Vamos prosseguir com o voo. Deixa eu ver aqui. Configurar algumas coisas aqui. Esse fluid pode baixar. Painel deixa. Não gosto disso aqui muito claro, não. Isso que tá pegando aqui nessa birosca, tá fazendo esse barulho chato. Ah, era no... Não pega o horário real, não. Não é 4h58 nem a pau agora.
É isso aí, pessoal. Foi mal os pormenores aí, mas resolvemos. Quem viu a live desde o início aí viu que começamos um pouco atravessado aí. Não começou exatamente como gostaríamos. Tem que controlar minha ground speed aqui, senão dá BO também. O que eu vejo aqui? 17, eu não posso passar de 20 nós aqui de ground speed, senão já dá problema no meu ACARS lá. A gente tira um pouco do zoom demais. Gastamos um pouco de combustível, mas também botamos um pouquinho de combustível a mais, então não é dos piores problemas. Dá uma parada aqui. Transponder em GA Array. Vamos ligar Auto Throttle. Esse aqui não liga ainda, paciência. Motores vai para contínuos. Runway turn off. E começou a chover. Land lights, nós vamos ligar as outboard aqui por enquanto. Strobe lights, wing lights. Beleza. É só um chuvisco aí. Deixa eu ver aqui na VATSIM se tem alguma aeronave chegando próximo aqui para pouso, alguma coisa assim, né, pra gente não fazer besteira. VATSIM radar. Não tem ninguém aqui na região de Porto Alegre agora. Mas eu vou coordenar igual, né? Vou diminuir um pouco o volume dessa música aqui pra mim que tá... Coordenação para Alegre, o Varig 2119 vai iniciar, tá na cabeceira da 29, vai iniciar backtrack pela 11, logo após iniciando a decolagem, coordenará livrando o tráfego Varig 2119. Então tá. Sebo nas canelas, né? Vamos averiguar se tá tudo ok. Vamos averiguar o F5, tá tudo certo, tudo configurado. Tem mais nada aqui. A princípio tá tudo ok. Um chuvisco bem fraco pelo que se vê aqui, porque chega nem tá molhando direito o para-brisa. Como é que eu desligo essa birosca aqui? Acho que é aqui, ó. Luz chata aí.
Cara, a luz lá da cabine de passageiro tá influenciando no painel aqui, pelo visto. Fazer um teste aqui. Tá tudo funcionando ok. Esse teste aqui de controles de voo era para ter sido feito ali no ponto de espera. Esqueci. Para variar. Nossa. Peguei 32 nós de velocidade de táxi aqui. Já vou perder ponto no meu voo já. O máximo acho que pode é 20 nós aqui na VA da Varig. Ok, senhores, vamos ver aqui. Vamos acelerar. Opa, não mexe no flap. Vamos acelerar 40% de N1. Cai tanto assim. Soltamos o freio. E toga. Vambora. Eu esqueci qual é a minha rotate aqui, porra. Ah, já deu a rotate já. Vamos... Eita, filhão, decola. Positive rate, Girac. Vamos lá. Passando o marcador externo, eu acho. Vamos ver se ele já aceita L-nave, V-nave. Já aceita. Flap 1. Eject to take off, sai fora. Vamos ligar o nosso radar de tempo aqui. Vamos aumentar o nosso range para 40 milhas. Deixa eu ver aqui a nossa altitude inicial aqui. Nós temos que subir para 17.000. Na verdade vamos subir sem restrição para altitude de cruzeiro. Estamos na Pro agora de Vazed. Coordenação Palergue, o Varig 2119, decolado a 07 da hora, na presente cruzando 5.000 pés, na proa de Vazed, subindo sem restrições para o nível de voo 370, seguindo o plano de voo conforme rota, coordenará no
Ordenará no cruzeiro Varg 2199. Por que o autopilot saiu? O que deu aqui, filhão? A nave saiu por quê? Me ajuda, meu querido. Vamos lá. Tem que desligar as luzes só quando chegar em 10.000 pés. Vamos acompanhando aí. Um bugzinho aqui, outro ali, mas a princípio nenhum grande problema. Ah, cara, esse negócio do Reality XP aqui, XP Reality, é chato. Sou muito fã disso aqui, não. Beleza. Acima de 9.500 a gente já começa recolhendo as luzes todas por causa do ACARS. Aqui a gente pode tirar de contínuos. Circulação 10.000 pés, pode desatar os cintos. O Wing Light também sai e Logo Light também. A princípio tá tudo transcorrendo da coisa. Olha esse bug que tem aqui no Ichega. É, hoje não sei como é que resolve essa parada aqui, ó. Ele começa a... Eita, nós. Esse lado de cá tá sem bug. É, vamos por esse aqui mesmo. Vamos ver se esquecemos alguma coisa. A altitude, tá? Vamos setar. Agora a gente tira as cartas aqui em Porto Alegre. Manter essa agora. A gente tem que chegar em Tisga a 16.000 pés ou acima. Já estamos a 15, estamos tranquilo, tá subindo bem. Tô achando pouco esse combustível, acho que a gente queimou muito combustível lá embaixo no táxi, aguardando. Mas tudo bem. Aumentar o range aqui. Insukid vai ser o nosso top of climb. Eu esqueci até de configurar o 114.70. Pegar aí o VOR de Figueiras. Configurar nosso HDG à frente. Sempre à frente, né? Caso entre controle, solicite alguma manobra, a gente a fim de ser vetorado.
E a gente baixa. Ok. Deixa eu mudar o curso aqui para cruzar com... Ah, não vai dar. Ah, não vai influenciar. Estamos aí chegando a 20 mil pés. Um negócio esquisito aí. Bagulhoso esquisito é isso. Não sei o que é isso não. Ah, ainda tenho câmera configurada aqui. Pensei que eu tinha perdido meus presets de câmera. Tá muito claro essas luzes aqui. Ver se dá pra nós mexer nelas aí. Entre bright. É a luz das Galley. Acho que tem que ficar acesa. Bright, off, night. Vamos ver. Ah, night melhorou. Vamos ver se o cockpit melhorou também. Ficou menos claro aqui. Pessoal, qualquer coisa, se eu estiver falando muito baixo, me dá um toque aí. Eu acabo me esquecendo. Eu tô em live e vou falando cada vez mais baixo, pra não acordar o povo. Tem configuração de ADF. Uma frequência não sei do que aqui. Estamos aí com uma True Airspeed de 400 nós, estamos bem rápido mesmo. Nossa subida. Estamos com um vento de cauda, não, tá ajudando a gente, de 314 com 63 nós, tá ajudando bastante, tá dando aquela empurrada na subida aí, lá ele. Quem quiser acompanhar pela VATSIM, pelo VATSIM Radar, é o voo Varig VRG 2119. Saiu agora de Porto Alegre rumo a Congonhas. Tomara que meu FPS não caia muito lá em Congonhas, porque São Paulo é pesado pra porra.
A coordenação da Unicom, o Varg 2119 na presente, cruzando 30 mil pés na proa de Anler, mais ou menos 32 milhas fora de Anler. Coordenou o Varg 2119. Esqueci de ligar o cronômetro aqui. Eita, não. Tá bom, a princípio tá correndo tudo bem. Vamos prosseguindo com o voo. Vamos ver como é que tá a situação lá em Congonhas. Não é isso que eu quero ver. Quero ver a condição do aeroporto. Agora lá temos vento de 0,30 com 3 nó. Então, tá o vento fraco, até uma brisa. A visibilidade acima de 10 quilômetros. NCD eu acredito, não sei o que significa, não sei se é CAVOC. 21 graus, 14 graus ponto de orvalho, QNH 1022. Alguém do chat aí sabe o que significa NCD no METAR? Significa que não alguma coisa, não cloud alguma coisa. Vamos procurar o METAR de São Paulo, SBSP METAR. Bem que eu acho que Congonhas na real talvez nem opera mais esse horário. Vamos lá, ó, pra ver o planejamento do Simbrief tá todo fora. Ele me deu a 17 direita e tá operando a 35 direita e 35 esquerda. NCD significa céu claro, então não tem nuvem, não tem teto, nada, tá limpo, tá CAVOC lá. Vamos ver o TAF. Ver como é que vai estar quando a gente chegar. Vai estar mesma pista operando, mesmas condições.
Céu claro, vento de 0,80 com 3 nó. Mas estranho, 0,80 é... 0,80 é pra ser a 17, né? Zero 0,80 vai ser mais ou menos aqui. A operação é pra ser na 17. Eu vou manter a 17. Não vou trocar não. Agora sim, pode ser que esteja operando a 35 e o vento tá de 0,30. Quando a gente chegar ele vai estar em 0,80. Ele vai estar por aqui assim, ó. Ele já vai... Se bem que 3 nó também não é componente para atrapalhar o pouso, né? Como ele vai manter 3 nó, independente da direção, eu vou manter a chegada na 1,7 direita. Para coordenação na Unicom, o Varig 2119, reporte estabilizado no nível de cruzeiro 370. Na presente a 12 milhas fora de Dádimo, coordenou o Varig 2119. Vamos ver o VATSIM radar aí. Ó, decolamos aqui, tá chegando uma tempestade aqui próximo de Porto Alegre. A gente saiu no momento certo. Aquele cara que decolou aqui de Porto Alegre quando a gente tá indo pra onde aquele cara? Tá indo pra São Paulo também? Já tá em aproximação pra pousar na 17R. Aquele 737 que decolou antes da gente. Aparentemente não vamos cruzar com nenhuma aeronave. Esse tanque tá fazendo... Nossa, vai pra Sydney, cara. Esse Bigfoot aqui. Isso aqui pariu. Vai cruzar a Antártica. Aí não vai ter ninguém vindo na VATSIM pra Porto Alegre agora. Então a gente não vai pegar tráfego cruzando pela gente. E provavelmente não vamos pegar tráfego no pouso lá também. Vamos chegar tranquilo para pousar em Congonhas. Bem-vindos aí a todos que estão assistindo a live. Se quiser deixar um comentário, uma sugestão, fica à vontade. Se puder dar um like para fortalecer o canal, vai ajudar muito. E se inscrever no canal também, né? A maioria dos meus vídeos eles são assistidos nas minhas lives, né? Porque eu tenho pouco vídeo. São assistidos pela galera aí que não é inscrito no canal. E a retenção é boa, a galera assiste a live, às vezes a live inteira ou quase inteira, mas esquece de se inscrever no canal para ver as próximas lives. Então, fico muito grato aí quem puder se inscrever, vai ajudar muito o canal. Compartilhar com os amigos que também curtem simulação de voo. Nós já estamos a 121 milhas do VOR de Figueiras, né? Que é lá de Porto Alegre. A gente pode conferir o nosso mapa aqui também. Aqui mais ou menos está Florianópolis. Estamos pegando um vento lateral, deixa eu ver, a 37 mil pés, 36 aqui. Tá. Um vento forte lateral aqui. Ó.
Vento de 302 graus com 84 nós. Tá bem forte o vento. Bem que por enquanto aqui ele até tá ajudando um pouquinho. Tá jogando pro lado, mas tá vindo um pouquinho de popa, né? Não sendo de proa, até ajuda a economizar um pouquinho de combustível. Então vamos prosseguir com o planejado lá, que vai ser a chegada da 197 direito via o Guital. Nossa transition altitude na região de São Paulo é 8.000 pés. Nós vamos efetuar o ILS X-Ray da 197 direita. Aqui temos a frequência do ILS, o curso final do ILS, a altitude em que vamos passar pelo fixo Uruta, que é, eu acho, o último fixo antes do pouso. E a nossa decision altitude 200 pés. Só que essa aqui é no radioaltímetro, né? E no altímetro ao nível do mar vai estar 2.790. Por falar nisso, onde é que eu configuro a decision altitude nesse 737 aqui? No Zibo, tá aqui 200 pés, já configurei. Eu nem me lembro onde. Pessoal, se vocês quiserem deixar alguma sugestão aí, fiquem à vontade. No madrugadão a gente fica quietinho, né? Como é que tá o som da live aí? Tá bom? O som da aeronave tá bom? A música? Se o som do X-Plane estiver baixo, eu dou uma regulada. Se a música estiver muito alta aí, fiquem à vontade para comentar. Essa é a primeira live que eu tô fazendo na madruga. Madruga mesmo. Então, vamos ver, conforme tiver uma boa recepção da galera da simulação aí que tiver acordado na madruga. Ou quem não é da simulação de voo também tiver interesse em acompanhar os voos noturnos. Essa aeronave aqui ela tem pintura da Total Cargo, se eu não me engano também. Pretendo fazer umas rotas da Total noturna, né? Vou fazer voos de 737-800 também, 700. Diurno também. Hoje, excepcionalmente noturno, por causa do horário. Acabei não conseguindo fazer essa live mais cedo, eu ia fazer mais cedo. Até eu tenho um voo para fazer no FS Economy com o Mitsubishi M1000B 60 Marquise de Criciúma para Floripa, a pedido de um inscrito do canal. Eu iria fazer esse voo hoje mais cedo enquanto estava de dia, mas não deu tempo. Vamos acompanhar nossos parâmetros aqui. Estamos com Mach 7.2.
Estamos voando praticamente de lado aqui. A Vivica ainda tá por aí, Vivica? Acho que já vai dormir, hein? Giradores estão ok, tudo ok, pressurização ok também. Vou mudar aqui. Visão do Copila. Dar uma aquecidinha um pouco para deixar mais quentinho pro pessoal. Automático. Nós estamos aí com uma altitude de cabine de mais ou menos 6, 7, 8 mil pés, 8.700 pés mais ou menos. Diferencial aqui tá zerado, né? Estamos agora nesse momento a 37 mil pés. Poxa, esqueci de botar o nosso Subaru na Transition Altitude. Olha que vergonha. Pra Standard. Eita, nós. Na Transition Altitude a gente muda pro NH 10.3, né? Que é o Standard. Esqueci. Tá bom. Vamos aproveitar que nós estamos sossegadinho aqui. Vamos configurar a altitude do nosso aeródromo lá de pouso. Cadê? Em algum lugar aqui tem informação da altitude do aeródromo. Airport Elevation 2634. Essa vai ser a nossa altitude no pouso. Dois meia três quatro. 263. Vou arredondar para 2640. Não, dá para ser 34, dá para deixar 2. É 26, cara. Não é 22. Fica à vontade, Vini. Pode dormir à vontade. Ajeita o banquinho aí, a cama. Não sei se a musiquinha tá boa pra dormir. Live na madrugada é assim, né? A gente fala mais baixinho. Eu tô falando o mais próximo que eu posso do microfone para poder falar baixo, não falar muito alto. E isso porventura acaba dando sono aí no pessoal, né? Só que se eu querer me animar e falar como eu gostaria, eu vou arrumar uma briga do caramba. Vai ter gente se acordando aqui, fazendo uma guerra. Opa, obrigado, Vini. Vini RSP 5914. Mas fica tranquilo, meu velho. Se der um soninho e quiser dormir com a live aí, aproveita. Vai ser uma honra, hein? Pois é.
E que o YouTube tá querendo, não tá querendo exibir o comentário. Vai apanhar da nega véia, isso mesmo. Aqui eu boto para exibir o teu comentário. Aí o YouTube me manda uma mensagem dizendo: outro moderador já está analisando essa mensagem. Mas eu não tenho moderador no canal. É frescura do YouTube, tá? Não é eu que... Não sou eu que fico censurando suas mensagens, não. É frescura do YouTube. Essa vai ser a nossa carta de chegada, a nossa carta Star. Na Ogtal 2 Alpha. Quando a gente estiver chegando em Anísia, que vai aparecer a nossa aeronave aqui. Opa, uma honra, Vini, ter no canal aí. Eu te agradeço demais, meu querido. Se tiver alguma dúvida mais pra frente aí, tiver sugestão de rota, né? Quiser que seja feito algum tutorial de alguma aeronave, qualquer um de vocês aí pode deixar a dica aí que eu anoto aí. Procuro fazer um conteúdo pra galera aí que curte simulação. Eu saí de Porto Alegre com destino a Congonhas. Essa é a rota de hoje. Eu tô voando aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu tô voando pela Varig virtual. Ver se aparece meu voo lá. Entendi. Vou mostrar aqui no navegador. Esse é o site. Vou botar o link do site aí para quem quiser ser piloto da Varig virtual. Precisa ter medo não, não é cheio de frescura e prova e coisa difícil não. Eu entrei tranquilo na VA, comecei a voar. Só tem o rank, né, que você vai subindo devagar. Você começa como copiloto e vai voando, vai aprendendo ali, vai aumentando teu score e daí vai liberando a aeronave. Você começa como copiloto, como segundo oficial, se não me engano. Daí dependendo da quantidade de hora de voo, você passa para primeiro oficial, depois acho que é copiloto e comandante, e por último acho que é comandante internacional ou comandante sênior, uma parada assim. Deixa eu... Tô mostrando o YouTube aqui, mas sou burro. Queria mostrar aqui, ó, voo ao vivo no site da Varig. Aqui é o meu voo, ó. Meu nome, a minha designação aqui é VRG 020. Ele pega tudo aqui, velocidade e tal. Aqui mostra os voos online que estão acontecendo nesse momento. Aqui toda a galera que voou por último essa semana aí, os voos que fizeram, as rotas, qual foi a taxa de pouso de cada um. Top 5 pousos da semana, os pousos que foram mais macios, né? Os pousos manteiga aí que tiveram na semana, eles vêm para esse cadastro aqui. Aqui mostra o quadro de novos pilotos. Todo mundo que se inscrever na VA, mesmo que ainda não voe, mas acabou de entrar, aparece aqui listado. Deixa eu refazer o login aqui, porque o site é configurado para te tirar depois de um certo tempo ocioso. Eita, filhão. Não quer aceitar minha senha agora.
Pera aí. Ó. Essa aqui é meu crachá da VA, né? Agora eu já sou comandante já. Aqui tá o meu número de horas, né? 338 horas na VA. Ah, tu mora em Porto Alegre, Vini? Pô, que massa, cara. Já tive aí em Porto Alegre. Eita, nós, tô perdido aqui. Inclusive a minha base é Porto Alegre. A minha base, tu escolhe o teu hub, né? Qual é a base que você vai ficar baseado. Porto Alegre é uma cidade top, capital Galdéria, tchê. Então aqui tem uma provinha que eu fiz pro 737. Tem umas provas que você pode fazer aqui, não é obrigatório, né? Mas você pode fazer prova para várias aeronaves, aí você vai tirando carteira para cada aeronave, vai ficando aqui ó, as provas que você fez, a nota que você tirou e tal. Aqui no Dove é o despachante de voo, né? Aqui é o voo que eu tô fazendo, a aeronave que eu tô usando, a matrícula do voo que foi pego aqui, mas essa não é obrigatória ser a mesma matrícula que você tá voando lá online na VATSIM. Eu vou na Ival também, tá? Não é só na VATSIM, eu gosto da Ival também. Aqui horário de partida e horário de chegada. Esse aqui é o horário do que seria o voo real, tá? Tá meio esculhambado isso aqui. Porque tá meio errado aqui. Esse voo não tem 17 horas, lógico, né? Ele tem 1h50. Só que a partida dele aqui também tá errada aqui. Ele tá marcando como partida 8 da manhã e chegada 5 da tarde. Também tá errado isso aqui. Mas o CEO da VA, ele tá ajustando isso tudo, ó. Quando você entra na página inicial, você vai se deparar com essas imagens aqui. O CEO da VA, ele refez todo o site, então ele tá ajustando tudo devagar. Ficou bonito o layout e tal. Deixa eu voltar pra aeronave. Não, eu volto pra aeronave, esqueço de voltar no OBS. Pois é, né? Aí no aeroporto, pô, dá pra ver tanto ali daquela avenida que passa na cabeceira da Uno Uno. E agora também tem aquele DC3 lá que botaram. O pessoal, não sei se virou restaurante, que virou aquele DC3 da Varig. O pessoal vai lá e consegue ver as aeronaves mais perto ainda, né? Pousando e decolando. Maneiro demais. Há muitos anos atrás aí eu tive bastante Porto Alegre. Parei um tempo no Partenon ali. Atravessava a faculdade da PUC para ir no hospital lá. Cuidava da minha mãe lá no São Lucas da PUC. Fiquei uns 8 meses aí em Porto Alegre. Aí quando ela tava bem, eu pegava o trem, ia lá pro aeroporto. Ficava, já passei o dia todo lá, só vendo pouso e decolagem no aeroporto. Era massa demais. É a Avenida dos Estados. Não lembro mais o nome das avenidas. Tem o Laçador, né? Estátua do Laçador. Isso ali que nós estamos vendo provavelmente é tudo faixa litorânea aqui de Santa Catarina já. E a gente já tá sobre o mar muito provavelmente.
Deixa eu ver se eu consigo botar o terreno aqui. Cadê? Como não tem... não tá com formações, não precisa. Mas eu acho que essa versão de 737 não tem o ground para ver mar e etc. Eu acho que não tem não. O 737-800 tem. Ah não, acho que tá aqui ó, terrain. Ah, não tá funcionando não. Não é funcional. Vendo o mapa onde é que a gente tá aqui já. Já deixamos Florianópolis pra trás já faz tempo já. Aqui já é até que eu acho que era Joinville, né? Por aqui aqui é Joinville. Aqui já é litoral do Paraná, aqui é Paranaguá. Nós já estamos cruzando aquele litoral lá, já é Paranaguá. Conheço bem o Partenon ali. Pô, eu parei uns 8 meses ali no Partenon. Aí cruzava a PUC, a Avenida Ipiranga, né? Depois da PUC ali. Antigamente dava pra ver os aviões por dentro do aeroporto, mas agora tem uma loja bem onde fica o vidro. Puta merda. Botaram a loja bem onde tinha o vidro lá. Pô, tinha a janela era grandona ali, dava pra observar bem os pousos e decolar. Era massa ficar no aeroporto ali. Quando o cara tinha tempo, né? Ficar observando o dia todo ali no aeroporto. Verificar nosso combustível aqui. Tô achando meio pouco, cara. Parece que o Simbrief me botou numa fria aqui. Vamos ver. Ele tá estimando. Eu vou chegar em Anise com 2,5 toneladas. Tô achando meio pouco. Eu gosto de voar umas velharias aí, umas aeronaves antigas. Eu já fiz voos aí de DC-3, né? Tanto desde a época do FSX. Eu comecei no Flight Simulator 2004, depois migrei para o FSX. Depois do FSX eu fui pro X-Plane, aí fiquei no X-Plane até hoje no X-Plane 12. Quando saiu o Flight Simulator 2020, eu vi uma galera aqui de pilotos reais e tal, que eu tenho uma amizade com a galera, reclamar do 2020, não tava gostando e tal, da dinâmica do Flight Model e tal. Aí eu deixei e não comprei o 2020. Aí quando saiu o 2024, uma galera disse que tinha sido melhorado na questão de Flight Model, né, de aerodinâmica e tal. Aí eu me animei, peguei o 2024 também. Aí eu alterno, faço alguns voos pelo 2024, outros pelo X-Plane. Por exemplo, o ATR, por exemplo, tem aquele ATR do X-Plane aqui. Só que aquele ATR do X-Plane da Aerosoft, ele é adaptado do X-Plane 9 e não funciona direito nem no 11 nem no 12. Então o 2020 tem aquele ATR funcional, né?
ou o Lito, o Aéreo, pô, só canal top, eu sigo eles tudo também. São muito bons os canais. Eu não chego a participar, digamos assim, não entendi exatamente a pergunta, né? Eu sou inscrito nos canais deles, consumo o conteúdo deles também. Mas alguns eu conheço, outros não. Tem o canal do Schneider também. O Schneider, ele é comissário de voo e ele gosta de simulação. Pois eu tenho que ver como é que é o nome dele aqui para divulgar também. Ele faz um trabalho bacana e ajuda em instituições de caridade e tal, de tratamento de criança também, etc. É Flight alguma coisa o canal dele, cara. Depois eu vou ficar devendo, mas depois eu vou botar na descrição do vídeo. Já estamos quase no nosso Top of Descent. Ó, depois de Kochag a gente vai começar a descer. De Kochag a gente vai para 24 mil pés. Marcando 24.600. Deixa eu ver aqui. Kochag depois é Anise. Aqui já não condiz muito, ó. A Anise diz que a gente pode passar abaixo de 23 mil pés. Então se eu passar, ó, na altitude que o próprio computador programou, nós vamos chegar alto demais na aproximação. Então, o que eu vou fazer se a gente pode baixar? Se a gente tem que passar abaixo de 23, eu vou configurar 22. A gente vem aqui, bota barra FL 220. Senão a gente vai chegar alto demais. Executa. Vamos ver, SP91. Abaixo de 20 mil pés, então eu vou configurar 19 mil pés. Então viemos aqui, barra FL190. Executa. Em Ogtal a gente tem que passar abaixo de 12 mil pés. Então a gente pode passar a 10 tranquilamente. Aqui, ó, de Ogtal a 6 milhas vai estar muito próximo para a gente descer de 11 para 9. Então a gente já pode passar 10 mil pés em Ogtal, que a gente vai fazer uma descidinha para 9 mil pés. Não vai ser uma descida tão brusca. No Ogtal a gente configurou a 12 mil ou abaixo. A gente já pode deixar configurado 10 mil. FL 100, só que eu esqueci da barra. Ó, aqui em SP 111 tem 17 mil pés. Olha que doideira aqui. Negócio louco. Mas dá pra passar 17, tranquilo. Vamos configurando tudo para que a aeronave chegue tranquilo lá. Aqui tá certo, nem abaixo nem acima de 9 mil pés. SP032, vamos ver, acima de 7 mil. Beleza, 7 mil acima, mas vamos tirar o A para ele passar exatamente a 7 mil. Quando a gente faz isso aqui, a gente anula o acima, aí o computador do avião vai entender que ele tem que passar exatamente a 7 mil. E
vai procurar não passar acima. Se deixar assim, ele passa a 6.000, tranquilo, 7.000. Ele não vai prestar muita atenção na altitude se tiver acima. Em Congu a gente também vai tirar o acima. Vamos deixar exatamente 5.500. Isso eu aprendi com o comandante Francisco Fortes, que foi comandante na Gol e hoje mora nos Estados Unidos, voa CRJ. Só que eu não sei qual é a versão do CRJ que ele voa lá. Mas ele tem um canal muito bom, canal Comandante Francisco Fortes. Conheço aí, tenho amizade com o comandante Scatamac, Luiz Scatamac, piloto da Embraer. Sidney Rodrigues também, piloto da Embraer. Comandante Kelton Reis, é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos, piloto lá de aeronave, acho que ele é piloto de Gulfstream. Tem o comandante Bruno Nascimento de Vitória também, gente finíssima. Ele pilota um Aero Turbo Commander. Aí tem o Martins, comandante Martins também. Chegamos no Top of Descent, ó. Fiquei distraído aqui. Vamos ver se ele vai obedecer a restrição, vai começar a descer. É o correto ele descer sozinho. Vamos ver aqui nas legs, Anise, 22.000 pés. Vamos configurar os 22 de Anise para que ele comece a descer sozinho. Aí nós temos que configurar as velocidades também. 240 nós para 10.000 pés, ele vai estar muito rápido ainda. Dá pra gente botar 230 barra para não exceder os 250. Executa. Começou a descer sozinho. Nós estamos seguindo Parnise agora, né? Para coordenação na Unicom, o Varg 2119 na presente na proa de Anise, 23 milhas fora, descendo para o nível de voo 220, reportando no ideal de descida agora, seguindo proa de Anise. Geralmente eu coordeno mais bonitinho quando tem gente, mas quando não tem muito o que fazer. Umas mensagens de erro de cenário, padrão. Drag required, o que ele reconheceu aqui, ó, que a gente tá muito rápido. A gente tá descendo muito rápido e ele precisa do freio aerodinâmico. Então ele tá pedindo pra gente usar spoiler para ajudar a segurar na descida. Beleza, podemos apagar. Vamos acompanhando aqui. Ó, ele tá a 279. Mas nós estamos a 31.000 pés, tá de boa. Tá dando mensagem. Abrimos freio aerodinâmico e os spoilers. Vamos deixar ele segurar. A gente também pode configurar. Só que aqui não era para ter ido para número Mach. Não sei por que foi para número Mach. Agora me quebrou em número Mach, né? Ou ele não aceita.
Bom, ele jogou para idle, tá bom. Já estamos em descida para aproximação final em Congonhas. Tempo bom hoje, estrelado, limpo, desde Porto Alegre até São Paulo. Vamos configurar a nossa chegada lá. Nós temos a nossa direção final de 169. Vai ser o nosso curso final. Nosso ILS vai ser 109,30. A velocidade já tá caindo. Acelerou, não precisamos mais de spoiler. Temos da flap 1 aqui. Flap 1 dá pra dar. Vamos armar o spoiler pro pouso. Acender o speed brake arm. Ok, já estamos com ele armado. Pra Congonhas, cara, eu vou botar o auto brake no máximo, porque Congonhas é um aeroporto complicado. Por que que ele tá acelerando tudo isso, meu filho? Nós estamos, já passamos a Nise, a gente tem que baixar pra... Deixa eu botar a velocidade, a altitude final aqui. Vai ser 4.700 até Gerson. Era para ele estar descendo, sabe? Nesse momento. A gente tem que passar acima de 20. Era pra gente estar a 22. Eu vou dar um level change. Vou diminuir aqui. A 230. Depois eu jogo o VNAV de volta. Vou precisar de mais speed brake. Não vai exceder. Nós estamos indo para SP-111. Vamos diminuir o range aqui. SP-111, nós vamos passar, ó, 37 mil pés, tá louco? Beleza, 20 mil pés. Era mais ou menos o que a gente deveria estar passando, eu acho.
Não, a gente deveria estar um pouco mais baixo que 20 mil pés. Vamos configurar aqui o nosso na ILS antes que a gente esqueça, senão eu vou esquecer. 109 decimal 30. Decimal 30. 109 decimal 30. Ok, não tem ADF para configurar lá. Acho que não tem. ADF a gente não vai usar mesmo. Estamos aí cruzando o litoral, acho que é o litoral de Guarujá, isso aqui, ou é o litoral de Santos, não sei exatamente. É de São Paulo aí, vai saber. Em Ogtal a gente tem que chegar a 10 mil, né? Não, é abaixo de 12, vamos chegar a 10. 17 ainda, estamos um pouco baixo. Um pouco rápido, quer dizer. E alto ainda. Vou usar mais um pouquinho de spoiler aqui para ajudar a descer. A nossa rota plotada. Caso a gente tenha que arremeter, já temos aqui a nossa saída para Congu de volta. Já vemos a cidade de São Paulo. Já conseguimos ver prédios aí de São Paulo e o aeroporto de Congonhas lá no meio. Infelizmente a iluminação noturna do X-Plane não é algo assim muito bonito, né? Poderia ser melhor. Não é algo que me incomode muito também não, mas poderiam dar uma melhorada na iluminação noturna do X-Plane. Coordenação São Paulo, Varg 2119 na presente a 7 milhas fora de Ogtal, descendo para 10 mil pés para efetuar a chegada Ogtal 2 Alpha pro ILS X-Ray. Da 107 direita vai reportar na final, estabilizado o ILS da 107 direita. Ordenou o Varg 2119. Lembrando que abaixo de 10 mil pés a gente não pode estar acima de 250 nós. É sempre abaixo. Já vamos ligar nossas luzes. Senão o nosso ACARS pega errado ali. Runway turn off. Vamos motores para contínuos. Logo lights, wing light e luzes de pouso, land lights som. Pessoal, aperta os cintos, tripulação preparar para o pouso. Vamos baixar nossa velocidade aqui para cerca de 180 nós.
Aqui ele vai obedecer tudo que a gente configurou agora. Eu vou só botar aqui. Congu 5.500, 4.700. Uruta vai ser 4.020. Já deixa configurado 4.000 aqui. E daí ele já vai descendo na sequência. A gente tira o spoiler. Já caiu bastante a nossa velocidade. Vamos armar de volta o spoiler. Speed Brake Armed. A gente vai... Vamos sujando a aeronave, colocando flaps. Flap 5. Dá pra chamar flap 10 aqui. Vamos ver se dá. Acredito que dá. Flap 10, flap 15 dá pra mandar já. Flap 15. Vamos calcular nossas velocidades de pouso aqui. Prog. Wind. Ele marca que a gente vai chegar com 2.9 combustível. Como é que é feito esse cálculo? 2.9 39. Nós vamos com flap 40 a 114. Já tá com o aviso de trem de pouso já, campainha de trem de pouso. Sete mil pés em SP, tá descendo, tá? 7.000 pés, tá obedecendo a todas as restrições. Vamos ver na visão do Copila aqui, nós já temos Congonhas no nosso lado aqui. Infelizmente para esse horário tem pouca gente voando, ou quase ninguém. São Paulo. Pra lá deve ser o Campo de Marte, talvez. Não, ali é Campo de Marte. E Guarulhos está lá fora. Não sei onde, mas... Não vou baixar o trem de pouso ainda. Vamos ajustar o throttle para a hora que a gente desarmar. Dá pra gente dar um flap 25, dá já. Flap 25, nós já estamos devagar o suficiente para estender as luzes de pouso. Ok. Vamos tentar fazer um pouso manteiga. Tentar caprichar nesse pouso aí para ficar bonito. E a princípio parece que o tempo está colaborando. Eu acredito que aquelas luzes lá para lá já é Viracopos, eu acho. Deve ser Campinas para lá. Essas luzinhas que piscam aqui, ó, é tudo L ponto que tem em São Paulo. Vou diminuir o range aqui a 10 milhas. Ok, já estamos chegando para Congu. Congu a gente vai passar 5.500. Vamos conferir. Era pra gente estar mais baixo. Estamos muito alto.
E ele parou de descer, não sei porquê. Era pra passar agora a 5.500. Vai me fazer caca no final, né, filho? Desce, meu querido, desce. A gente passou muito alto em Congu. 7.000 pés era pra passar 5.500. Um receio de dar BO aí nessa aproximação. Tem que fazer na mão. Mas vamos manter. Vamos ver o que ele faz. Temos Congonhas ali já. Para coordenação na livre, o Varg 2119 na presente na proa de Gerso, 2 milhas fora, vai ingressar na longa final da 17 direita de Congonhas. Reportará baixado e travado o Varg 2119. $5.500 agora, que a gente devia estar 4. Se bem que nós temos até Uruta para baixo, para descer a 4.000. Ainda dá para recuperar. Vamos manter. E aí, o que vocês chutam aí de taxa de pouso aí? Será que vai ser um catrapo ou vai ser um pouso manteiga? Beleza, estamos um pouquinho alto. Tranquilo. Dá pra gente ligar o nosso approach agora. Ele capturar o glide. Vamos baixando mais flap. Vamos conferindo a nossa velocidade de pouso. Vai ser 114. Então a gente pode botar 120 aqui. Com flap full. Spoiler armado. Auto brake no máximo. Bem que eu acho que auto brake 3 dá pra usar. Cara, eu não me lembro como é que tá configurado o reverso aqui. Não me lembro mais como é que tá configurado o reverso nesse avião. Beleza, a gente tá no glide slope. Chegou a hora de baixar o trem. Vamos descendo no ILS. Tentar um pouco devagar. Acho que a gente poderia estar um pouquinho mais rápido. Vamos mantendo. Bem que já dá para tirar até o piloto automático se a gente quiser. Eu vou tirar o autotroto e vou na mão. Vamos tirar o autopilot. Vamos na mão. Ah, já entendi que eu tô fora do glide slope. Calma aí, filhão. Vamos ligeiramente baixo.
quero ganhar muita velocidade. Vamos corrigir no final. Vamos corrigindo. Ai, vai dar uma cacetada. Meu pai. Minha nossa. Que foi isso, cara? Eu puxei, ele não voltou mais. Eu vi que ia dar uma cacetada. Vai ter nego com a costela ferrada. Fudemos com a vida de meio mundo aí, que tava dormindo. Opa. Deu transponder. Ah, strobe light sai fora. Land light também sai. Fica só taxi light e runway turn off. Foi mal pela cacetada aí, galera. Afinal, tentei corrigir e ele não voltou. Não sei se foi problema na pecinha atrás do manche. Provavelmente. E cadê? Ah, taxi light tá apagado, imbecil. Vamos recolhendo flap. Beleza, flap recolhido, 10 nó de IGS. Já tá na barra o APU. Vamos jogar o APU pra barra. Desligar os aquecimentos aqui das janelas e dos pitô, não preciso. Doze nó, tá bom. Eu acho que até esqueci de coordenar que eu tava baixado travado também. É, não tem ninguém aqui também, não dá nada. Ninguém vai sentir falta da coordenação. Vou parar nesse gate aqui. Pra não ir muito. Aí a gente desliga a runway turn off. Desliga a luz de táxi. Recolhemos o flap. Auto brake a gente joga para off. E é o damper off. Voozinho da madruga. Tem seat belts off. É, queria fazer bonito, não deu. Vou ter que reconfigurar o meu joystick aí, porque deu algum BOzinho.
Nossa, não vai aparecer o stop. Aí. Vamos lá então. A gente acende. Acendemos o negócio aqui. Já estamos com a APU na barra. A gente pode cortar os motores. Ok. Desligando os sistemas. Desligando as bombas de combustível. Vamos ver se ainda funciona. Ah, agora está funcionando. Vamos abrir as cargo door. Conectar GPU e ASU. Cadê a parte das portas? Vamos abrir a porta. Passageiro. Só essa. Emergency lights on. Só que eu acho que o gate não vai acoplar. Infelizmente tem problema aqui no cenário de Congonhas. E a ponte não acopla em Congonhas. Mas tudo bem. Não tem problema não. Deixa eu ver aqui que eu deveria ter parado em outro ponto. Aqueles pontos que não tinha gate. Dá pra botar uma escadinha. Quer ver? Foi viagem minha. Dá pra usar aqui, ó. O SGS. Esse plugin aqui é muito bom. Aí tu botava uma escada na frente lá. Ó. Ó. Claro que aqui no gate vai ficar ridículo, né? Mas se eu tivesse sido mais esperto, eu tinha estacionado naquela área do aeroporto que não tem gate. Por enquanto, né? Porque eles vão modificar tudo. Deveria ter parado por aqui assim, ó, daqui pra cá. Ou lá no finalzinho também, não sei se tem alguma parada pra lá. Mas enfim, vamos fazer a finaleira aqui. Encerrando o que é necessário aqui. Position on bate. Collision off. Ring light off. E on. Logo on. Strobe off. Aqui tá tudo off, off. Vamos fazer o scan flow aqui para deixar pronto para a próxima tripulação. Jogamos uma fonte externa, a gente pode tirar o APU. Enquanto isso, o pessoal tá descendo. A gente pode ir fechando aqui. Deixa eu ver o que mais que eu posso desativar aqui que esteja ativado. Acho que não tem mais nada, tá pronto aqui. Abrir a nossa porta aqui. Vamos ver de fora como é que tá. Oh, beleza. Fecha isso aqui.
Está, eu vou botar o... Ah, eu acho que se eu botar o replay vai bugar. E agora eu desliguei e abri tudo. Infelizmente temos esse problema no replay do X-Plane. Se eu finalizar o Cars e ver se o replay pega. Ele não pega, deixa eu ver a Cars aqui, quanto foi a cacetada, menos 700. Vou ter que cancelar esse voo aqui porque foi a cacetada. Desconectada a VATSIM. Agora vamos ver se eu consigo ver o replay, mas acho que vai ficar bugado. Vamos ver aqui o catrapo. Ficou bugado, mas mesmo assim acho que ainda dá pra ver a pancada. Nossa, foi com tudo agarrado. É ruim quando o cara esquece de ver o replay na hora. Trap recolhido, ficou tudo bugado. Nossa senhora. Foi uma paulada, velho. Fazia tempo que eu não fazia um pouso duro desse. É uma pena que eu esqueci, cara. Desliguei a aeronave, tudo era pra mim ter finalizado o voo por aqui. Finalizado o voo no Arcars e visto o replay pra não dar esse bug aí. Mas é isso aí, galera. Esse foi o voo Porto Alegre, São Paulo na madruga. Tá? Esse bug que vocês estão vendo é do replay, tá? Pousei certinho. Infelizmente, depois que tu abre tudo, conecta a GPU e etc. E tu vai ver o replay, ele já fica todo bugado. Aí ele vai pro replay bugado assim mesmo. Mas para quem não acompanhou o voo, pode voltar no início da live aí, vai conseguir acompanhar a saída de Porto Alegre. Os procedimento de aproximação, chegada. Agradeço a todos que estavam na live aí, quem puder deixar um like, um comentário, né? Lá nos comentários, quem puder compartilhar a live também, fico agradecido. E deixe sugestões aí, que a gente vai procurando fazer conteúdo conforme o pessoal tiver interesse. Aqui é DCS World, Flight Simulator, X-Plane. É tudo que for relacionado à simulação de voo e também tem algumas coisas de simulador de FPS também, Arma 3, Arma Reforger aí que eu não tenho por enquanto, mas logo logo vai chegar. Beleza, pessoal? Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus. Um bom descanso a todos. Nos veremos aí na próxima live. Beleza, meus queridos? Um abraço e